Fala galera, Pedro Fernandes para mais um vídeo aqui do Bora Investir. E nesse vídeo mais maravilhoso do mundo of the world, eu vou te explicar como selecionar os melhores investimentos para você. A gente vai aprender a selecionar cada investimento em cada momento econômico que a gente tem. E isso vai fazer uma grande diferença na sua vida, porque você vai saber direitinho em que hora investir em cada tipo de ativo. Isso não quer dizer que você tem que ficar trocando toda hora de investimento, mas a gente tem que ter uma carteira que surfe bem em todos os momentos econômicos que a gente tem. Então, antes de começar esse vídeo top dos tops dos tops, já mete o dedão ali no like, se inscreve no canal e também ativa aquele sininho ali do lado para você receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Então pode soltar a vinheta e bora pro vídeo. E agora a gente vai pegar tudo que eu falei lá nos dois últimos vídeos e a gente vai conseguir fazer um link ali entre o Ibovespa e a taxa Selic. Então, pessoal, para a gente começar, a primeira coisa que você tem que saber é que a gente tem os ciclos econômicos. Cada ciclo econômico dura por volta aí de 8 a 7 anos. Mas Pedro, como que você sabe disso? Isso aí são dados históricos que a gente tem na maioria dos países e na maioria dos países acontece desse jeito. Cada ciclo dura ali esse tempo, de 8 anos mais ou menos. E você tem que pensar que a economia é algo que é cíclico, então a gente sempre vai alternar entre momentos bons e momentos ruins. E basicamente a gente tem dois momentos econômicos diferentes. E o primeiro momento econômico que a gente vai falar é quando a gente tem uma crise, ou se não um momento de pânico. Nesse momento, principalmente aqui no Brasil, a gente tem algumas coisas que sempre acontecem. E aí você vai ver como esses padrões vão se repetir ao longo do tempo. Aqui no Brasil, principalmente, quando a gente tem uma crise, é um momento em que a inflação está muito alta. O que a gente tinha antes da crise era um momento lá de euforia, de um momento bom economicamente. Então a gente estava nesse momento e alguma coisa deu errado. E aí os preços dos produtos começam a aumentar e a gente começa a entrar num momento de inflação muito alta. Isso faz com que a população inteira perca poder de compra e as empresas também começam a ir mal. Se as empresas estão indo mal, quer dizer que muita gente vai perder o emprego nesse caminho. E aí as coisas começam a piorar e a bolsa de valores começa a cair nesse momento também. Porque na bolsa de valores é como se a gente tivesse pedacinhos de empresas, como a gente já falou. E se essas empresas vão mal, o preço delas cai. E aí, como a gente está falando, as empresas estão indo mal e a inflação está alta. Nesse momento, o governo analisa a situação, lá o Banco Central vê que a coisa está indo ruim e ele vai ter que tomar alguma atitude para controlar a inflação e diminuir as transações econômicas que a gente tem. E é nessa hora que o Banco Central vai aumentar a taxa Selic. Então, basicamente, em toda crise que aconteceu no Brasil, a gente tinha um quadro que se repete toda vez. Basicamente, a gente vai ter uma inflação alta e aí depois o Banco Central aumenta a taxa Selic para controlar a inflação e aí as empresas começam a ir mal, elas não têm mais lucros igual antes. Também, se elas precisarem de fazer algum investimento, elas vão ter que pegar um capital mais caro, já que a taxa Selic está mais alta. E são nesses momentos que a gente tem que ter uma maior parte do nosso capital lá na renda fixa. A renda fixa vai pagar melhor. E você tem que entender que aquele momento vai ser um momento de mais risco. E aí a renda fixa tem que pagar um pouco melhor para quem está investindo. Na crise também é um momento que a gente tem que tirar um pouco o pé ali do acelerador de pôr dinheiro na renda variável. E aí tem um alerta que eu vou te fazer que é o seguinte. Para a parte de renda variável, quando a gente está lá no momento de crise, as ações vão começar a cair. E aí é o momento de você vender aquelas empresas que você não está levando lá para o longo prazo. Você vai vender essas empresas com lucro e vai ficar tudo bem. Mas aí é também na crise que a gente encontra as melhores oportunidades lá na renda variável. Porque pensa comigo, uma empresa que é muito boa e ela vai estar com preço descontado porque todo o mercado está precificado para baixo. Então, basicamente, quando a gente está no momento de crise, a gente tem que aumentar a porcentagem que a gente tem da nossa carteira de renda fixa. Aí a gente diminui a parte de renda variável e fica esperando uma boa oportunidade de compra ali. Porque aí, quando a gente sair da crise, a tendência é que essas empresas ganhem muito valor ao longo do tempo. Eu acho que deu para entender, não deu? É claro. E o outro momento econômico é quando a gente está numa euforia, quando a gente está no momento de crescimento econômico. E aí tudo que eu te falei lá na renda fixa, agora a gente também tem um padrão de certas coisas que acontecem nesses momentos e é assim na maioria dos países. Quando a gente está no momento de crescimento econômico, as empresas vão estar indo bem, então quer dizer também que o preço delas vai estar alto lá na bolsa de valores. Com o preço alto das ações, o índice Bovespa vai estar batendo recorde direto também. Na parte de renda fixa, a gente vai ver que a taxa Selic vai cair, porque nesses momentos também o IPCA, que é a inflação, está muito baixo. E se a inflação
inflação está muito baixa, você deve lembrar lá que eu te falei que quem controla ela é a taxa Selic. E aí o Banco Central vai pensar nesse momento, para que eu vou deixar a taxa Selic alta se a inflação está baixa, ela não está precisando ser controlada. Aí o governo abaixa a taxa Selic e a gente tem mais dinheiro disponível para as empresas e para quem quiser financiar alguma coisa, por exemplo, e isso movimenta a economia. Na verdade, não é que a gente tem mais dinheiro, a gente tem um dinheiro mais barato, porque, como eu te falei lá, todo o dinheiro que a gente pega emprestado, alguma coisa desse tipo, ele diretamente tem alguma relação com a taxa Selic do período. E então, beleza, eu acho que já deu para você entender ali como que funciona cada momento econômico nesse ciclo aí de mais ou menos 8 anos. E agora eu vou falar certinho de cada investimento que você tem que fazer e como melhorar isso aí ao longo do tempo. Então tá, eu te falei que na crise você tem que aumentar a parte da sua carteira que fica em renda fixa e diminuir um pouco a de renda variável e começar a procurar algumas oportunidades. Então, no momento de crise, é melhor você ir ali para os títulos tipo o Tesouro Direto, que vai estar pagando muito bem, os títulos também privados, como os CDBs, e LCAs e LCIs. A gente vai ter também as debêntures que vão estar pagando bem também. Outra coisa importante você saber é que provavelmente na crise a taxa Selic vai estar alta, como eu te falei. E é nesse momento que a gente faz também aquela estratégia lá no Tesouro Direto, que eu não sei se você conhece, que é a marcação a mercado. É nesse momento que você vai utilizar os títulos ali do Tesouro Direto, que tem essa marcação a mercado, como o Tesouro IPCA e o Tesouro Prefixado, para fazer a marcação a mercado. Então a gente vai comprar esses dois títulos com a intenção de vender ele no curto prazo, porque a taxa Selic vai cair. E quanto mais a taxa Selic cai, mais esses títulos se valorizam. E a gente pode ter ganhos muito acima do esperado. Você pode chegar até 80% de ganho no Tesouro Direto, que é uma renda fixa. E como eu te falei, nesse momento também você vai pegar a sua parte de renda variável, suas ações e fundos imobiliários e vender aqueles que são mais arriscados e que não têm bons fundamentos. E aí você deixa uma reserva de grana ali já preparada para as oportunidades que vão surgir. Quando a gente está na crise, igual eu te falei, provavelmente as ações vão estar muito baratas e também os fundos imobiliários. Só que a gente tem que pegar o time certinho ali da coisa para não pegar uma faca caindo, que é isso que a gente chama no mercado. Essa expressão de pegar uma faca caindo é que a gente nunca sabe até onde é o mínimo ali que uma ação, um fundo imobiliário vai chegar. Então você tem que fazer um estudo ali da ação, quanto que é o mínimo que ela já foi cotada, para saber se ela está num valor ali bem baixo para você achar que é uma oportunidade. Então beleza, resumindo, a gente vai ter toda essa parte de renda fixa quando a gente vai estar na crise, porque ela vai estar pagando bem. A gente diminui a parte de renda variável e fica esperando as oportunidades que vão aparecer. E quando a gente está na euforia, aquela beleza. É nesse momento que você pode começar a tirar um pouco de renda fixa e começar a parte de renda variável se você já tiver experiência nesse mercado. O melhor momento para entrar na renda variável é quando ali a gente estava ali no finalzinho da crise ou no meio da crise mais ou menos, que é onde as ações e os fundos vão estar descontados, com valores descontados, né? Então aí você pode ir aos poucos aumentando ali a renda variável no seu patrimônio para você ganhar mais ao longo do tempo. Outra coisa importante que eu acho que você tem que ter na sua carteira são alguns seguros, que a gente usa geralmente moedas fortes como o dólar. Provavelmente lá na crise a gente vai ter o dólar aumentando de valor. E é bom você ter um pouco de dólar sempre, em qualquer momento econômico. E aí quando a gente está no momento de euforia ali, basicamente a maioria das ações vai estar aumentando de valor também. E aí para quem entrou antecipado lá no mercado, para quem entrou quando o mercado estava barato, agora vai ganhar muito dinheiro. Para quem está entrando um pouco atrasado nesse momento de euforia, também vai ganhar muito dinheiro, mas não igual esse cara que entrou lá antecipado. Isso aqui não é uma coisa muito certinha e exata também. Você tem que saber mais ou menos o que está acontecendo e sempre vão ter oportunidades em cada momento econômico. Você tem que aprender a surfar esses momentos aí, pegar cada coisa boa que vai acontecer. Dá para ganhar dinheiro em qualquer momento econômico que a gente tiver. É por isso que lá na crise você não tem que ficar chorando e ficar lá triste, reclamando de tudo não, porque também é um momento de ganhar dinheiro. Eu acho que deu para você já entender tudo aqui, a mensagem que a gente queria te passar. E para quem quer saber melhor sobre esses momentos econômicos, como selecionar cada investimento melhor, até para esse momento que a gente está agora, eu vou deixar uma videoaula aqui na descrição desse vídeo. E como a gente está no momento em que a gente está tentando sair da crise já, nessa videoaula você vai aprender a selecionar as melhores ações. Então corre lá para você assistir essa aula que ela vai ficar disponível por pouco tempo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sei que isso aqui é um pouquinho complexo para quem está iniciando, mas você vai pegando experiência ao longo do tempo e ver como que isso funciona. Se você não entendeu alguma coisa que a gente falou aqui no vídeo também,
também, pode deixar a sua pergunta aqui embaixo que eu respondo todas. Então é isso, moçada. Aquele abraço e bora investir!